Seja bem-vindo ao canal Papo Neuro com o Dr. Bebeto Moreira de Souza. Não esquece de se inscrever apertando o botão logo abaixo do vídeo e ativar o sininho para que você fique sabendo antes das novidades aqui no nosso canal. Boa noite, pessoal. Vamos dar início à nossa tradicional reunião de segunda-feira de apresentação de casos. Hoje, as encarregadas são a doutora Patrícia e a doutora Clécia. Doutora Patrícia que vai começar. Boa noite, doutor Alberto, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Patrícia? Vamos lá. Esse primeiro caso é de um paciente de hoje de manhã, que eu nem tinha colocado na reunião, mas eu achei interessante colocar, porque eu achei que era um diagnóstico, acabou sendo outra coisa, então achei bacana botar aqui para discutir. Era um homem de 50 anos que estava reclamando de dor no pescoço há 3 dias, vomitou, teve diarreia, uns sintomas meio inespecíficos. E depois, na madrugada de ontem para hoje, começou a ter fraqueza importante na perna e no braço direitos, principalmente na perna. E começou a dizer que as palavras não vinham, que ele olhava para as coisas, queria falar o nome das coisas e não conseguia. Ele chegou ao hospital às 5 horas da manhã, fez uma tomografia de crânio que estava normal, e aí teve uma melhora espontânea. Quando foi 8 horas da manhã, ele ainda estava no hospital, e ele piorou de novo e foi levado para fazer uma ressonância. Na ressonância de crânio, a gente vê essas áreas de restrição à difusão. Aqui no centro semioval esquerdo, e aqui no flare, um pouquinho de alteração também. Também tem uma área aqui do lado direito, bem subcortical. Aqui mais imagens das áreas de restrição à difusão. Estava fazendo infartos, né? E fez um TOF, e no TOF a gente via que tinha uma oclusão da carótida interna esquerda. E a cerebral média estava com... poderia ser um fluxo lento, né? Um TOF sem contraste, então tinha essa imagem do fluxo mais lentificado, mais afilado em relação ao contralateral. Daí, quando a gente viu essa imagem do TOF, a gente perguntou, vamos fazer uma anjo de pescoço. Ele não chegou a fazer anjo, ele fez só uma TC de crânio e depois fez a ressonância. Foi para anjo de pescoço, e na anjo de pescoço ele tinha essa imagem aqui. Aquele aspecto em chama de vela, né? A carótida interna esquerda afilando, e aí ocluía, depois daquilo ali que está num aumento um pouco maior. Um cara de 50 anos, não tinha nenhuma comorbidade. A gente achou que era uma dissecção pelo aspecto, né, do afilamento da carótida. E aí, aqui é interessante porque a gente vê que a cerebral média tinha algum fluxo. E aí, ele foi para hemodinâmica. Ele foi feito trombolítico e ele foi para hemodinâmica. E na hemodinâmica, quando fizeram a arteriografia, chegaram à conclusão de que não era uma dissecção, que era uma placa extensa, mas dando essa imagem que não sei a opinião ainda do Dr. Alberto, mas que eu acho que tinha muita cara de uma dissecção. E era uma placa fechando a carótida até lá em cima. Quer fazer algum comentário? Essa aqui parece realmente uma dissecção, mas isso aqui, a ressonância para isso é ruim, né? Essa sequência habitual de arranjo. Com o CT... mas essa aqui é CT, melhor, né? Desculpa, o CT. No CT, eu estou confundindo a coisa aqui. Aqui no CT está dificultando porque não tem muitas calcificações, né? Então, realmente fica parecendo dissecção. Ele tinha só umas calcificações no sifão carotídeo, bem discretas. A única coisa que chamava um pouco mais de atenção é que no flare ele tinha mais doença do que esperado para um homem de 50 anos, sabe? De gliose, umas lacunas. Então, achei, assim, fiquei bem surpresa quando veio o diagnóstico de que era
um trombo, né? Uma placa. Segundo Interessante que não caso... teve nenhum sinal de trombose lá para cima, né? Embolia. Bom, aquilo ali, não, desculpa. Lá em cima, aquelas obstruções que a gente viu podem ser Essas áreas... embolia, né? Deve ser de origem embólica. Pois é, pois é. Pequenos E fragmentos daquele foi isso que trombo. a gente pensou. E ele até tinha umas áreas no flare que brilhavam e que não tinham correspondência na difusão, que na hora eu até falei com a neurologista que podia ser que ele tenha feito infartos antes, né? Sim. Embora ele não relatasse nada. Falou que não tinha nada e que de repente aconteceu isso. Mas eu achei super interessante, assim, porque Realmente achei por o ali aspecto bem... parece Parece dissecção uma mesmo com dissecção. embolia. Pois é. Aqui o segundo caso, paciente de 35 anos procurou emergência por causa de cervicalgia e tonteira. E aí aqui ela foi para ressonância, fez uma angio-RM de pescoço. E como a gente está falando desse assunto, né? Aqui a gente vê a imagem do flap de dissecção. Ela tinha uma imagem bem característica. Aqui num sagital, mostrando também a imagem do flap. E esse aqui é um dark blood pré e pós-contraste no axial, e aqui no sagital e no coronal. E aí a gente vê aquela imagem do hematoma, né, que faz na dissecção com hipersinal no dark blood pré, e aqui o realce após contraste em volta da parede do vaso. E aqui também a imagem do hematoma. O hematoma aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver o hipersinal aqui em volta do vaso. Aqui, pós-contraste, aquele realce importante, o realce do flap. E eu acho que essa sequência do Dark Blood é uma sequência que acho que ninguém tem muita experiência ainda, a gente está começando a ver, então eu acho legal mostrar os aspectos que ela pode apresentar, né? E essa aqui era uma dissecção mesmo. E Ele foi tratada? ficou... Oi? Foi tratada a dissecção? Foi tratada, Via foi endovascular. colocado... No via stent. endovascular, sim. E Está eu muito achei essa bonito esse imagem caso. bem bonita, A né? gente Essa tem que imagem. trazer mais agora que a gente tem, como você falou, a gente tem pouca experiência com essa sequência. Então a gente tem que Pois trazer é, mais casos. começando a Quem ver, tiver assim... caso, se manifesta, a gente bota o caso aqui, vai ser importante. Rapidamente a gente pode pegar a experiência. Esse caso está ótimo. Pois é, esse aspecto do hematoma eu achei bem bacana. Isso aqui é um caso que eu peguei de artigo e que tem, né, a característica do hematoma e é um dark blood também. E tá bem parecido, assim. Tá com uma qualidade melhor, né, mas tá dando para ver bem o hematoma. Paciente, eu não lembro a idade dela, eu não coloquei aqui, mas cefaleia, tontura também, há 3 dias. Evoluiu hoje de manhã com amarose fugaz à direita, durou 5 minutos e desvio de comissura labial. Foi direto para a ressonância, não tinha nada na difusão, nada no Quanto flare. tempo tinha do evento? Não, 3 dias. 3 dias. Ele estava com, na verdade, com uma sintomatologia frustra, que ia e voltava, aí tinha sintoma, melhorava, não estava com quadro típico de um AVC, assim, não. E a coisa foi piorando, até que quando ele teve a amaurose, que melhorou, ele foi para a emergência. E aí a gente vê a oclusão, né, a ausência de fluxo, na verdade, na carótida interna direita. Aqui também não via nada. Ele chegou a fazer uma angio-TC, que eu não consegui botar a imagem aqui, mas você não via nada da carótida interna. Simplesmente ela estava amputada, não saía. Entendeu? Quando bifurcava, acabou, não tinha nada dali para cima.
E aí a gente fez o Dark Blood dele também, né? Aí quando eu olhei essa imagem, eu falei, pô, será que é uma dissecção? Embora não tivesse a imagem em chama de vela, será que isso é uma dissecção diferente? Enfim. E aí, aqui é o Dark Blood pré, e aqui é o pós-contraste com subtração, por isso que ele está um pouco diferente. Então, esse pretinho aqui era uma área que já tinha sinal alto que não captava contraste. Na verdade, o que captava contraste era só isso aqui, né? Essa área aqui não captava contraste. E acabou que ele foi para a investigação também e era uma placa, não era uma dissecção. Era uma placa fechando a carótida inteira. Ele tinha placa, esse paciente tinha placa do outro lado, enfim. Mas eu achei legal botar esses casos para mostrar como é que às vezes é confuso isso, né? A gente, ainda mais com uma sequência que a gente não tem mais ainda tanta experiência, como é que pode embaralhar as coisas. Nesse caso, era uma placa, eu botei aqui um corte mais para cima dessa carótida, tinha realce nessa porção petrosa, e o que eu li, né, em relação a isso é que é um fluxo que fica lento ali para cima, porque tem uma oclusão mais embaixo, né? Então não passa sangue direito ali em cima e a vasa vasorum vai se proliferando. E aí, quando você faz o Dark Blood, capta contraste dessa forma, por causa do vaso vasorum ali junto Isso aí deve ser proliferação do vaso vasorum, né? Que esse aqui Pois é. tá na parede, né? Está na Tá na parede. parede, é. Interessante E isso. achei aqui é o Dark Blood pré, aqui o pós-contraste e aqui a subtração. Muito bom. Então, é um outro caso desse usando o Dark Blood que eu achei bacana de mostrar aqui. Isso aqui Oi? Posso perguntar só uma coisinha que eu lembrei daquele nosso curso? Tinha alguma coisa que eles falavam do padrão de realce, entre esse padrão mais circunferencial e também a característica do lipídio na placa, que aí explicaria você não ter o realce, mas ter o realce na parede, lembra? Que Pois na secção parece mais assimétrico. Esse segundo caso seu, eu acho que parecia mais concêntrico. Aquele primeiro realmente parecia muito uma dissecção. E aí vai ajudando porque para a gente aqui pegar uma curva de aprendizado. porque aqui, na verdade, aqui a parede realçou esse pedacinho e tem a imagem da placa aqui do lado, né? Essa área aqui, Estou que falando meio pela excêntrica, subtração, né? entendeu? Isso, porque É. na subtração não parece. Então, imaginei que fosse conteúdo lipídico, talvez, entendeu? E aquela coisa excêntrica. Eu até botei aqui um quadrinho daquele site Neurorádio, que eles falam do tipo tem até a referência aqui embaixo do artigo, Isso. e eles Esse falam do artigo estudo aí. da placa em cada sequência, né? E essa coisa do lipídio me lembrou um pouco esse aspecto meio excêntrico, essa área que não capta contraste, né? Ela tem um sinal alto, aqui não tem e não capta contraste. Então, mas eu vou te falar que na hora eu fiquei super confusa, na hora que eu tinha que dar o parecer. Falei, meu Mas Deus, será porque que a é uma gente não tem dissecção? Será que é experiência uma nisso. placa? Porque a gente não tem Enfim. experiência nisso. E aí a gente vai muito pelo que a gente sabe de literatura, né? É diferente quando a gente faz. Mas eu achei esses casinhos legais porque para mostrar um pouquinho de Dark Blood, para ver se a gente vai aprendendo um pouco mais. Bom, que a gente está querendo ouvir isso aí. Um próximo caso, uma mulher de 57 anos procurou emergência por cefaleia súbita, falava que era a pior cefaleia da vida dela, insuportável. E a imagem da TC era essa aqui. Tinha uma hematominha com uma imagenzinha alongada, densa. Aqui, na Anjo, você vê a veiazinha vindo. E o hematoma aqui do lado. E aqui
não tinha, parecia, né, não ter mais fluxo e o hematoma aqui do lado. Foi para ressonância, o T2 vê esse foquinho aqui de baixo sinal e o hematoma em volta. No SWI ficou muito bonito também essa imagem do baixo sinal. E aqui o vaso, né, trombosado. Difusão, flare, mostrando nos outros planos, nas outras sequências, né, o aspecto do hematoma, esse foquinho de baixo sinal aqui. T1 pré-contraste, T1 pós-contraste, e a gente fechou como uma trombose de veia cortical com hematominha, né? E eu trouxe porque eu achei muito bonito. Tá lindo esse cara. Tá lindo. Mostra o SWI. Aqui. Olha lá. Esse também é um espetáculo. Você vê a veia ali. A veinha trombosada. E o hematoma. Isso é importante ver. Você vê. Qual foi o sintoma dela mesmo? Cefaleia. Só cefaleia. O que é importante é isso, você vê, uma trombose de uma veiazinha dá uma encrenca danada. Você pode dar convulsão, pode dar cefaleia intensa. Então, a trombose da veia é muito mais maléfica, muito mais do que a trombose do seio propriamente. Esse caso está lindo, porque a gente não tem e aqui na evidências. aqui na TC também ficou bem bonita, na Anjo, né? Já é perceptível. Essas duas imagens estão diagnósticas. Estão ótimas, né? Aí, Clécia, você que foi especialista nesse negócio, a Clécia vai querer pegar esse caso. Tá muito bonito. Eu tô aqui de cara, porque às vezes a gente pensa no diagnóstico, uma lesão superficial, a gente vai mostrar uma, também estou trazendo uma hoje, mas essa interrupção da veia aqui na Anjo TC também está muito bonita. Esse caso aí foi trombose venosa. Esse caso aí foi especial. Uma coisa que eu acho legal também é o seguinte, que essa trombose isolada, que encrenca mais para a gente no diagnóstico. Patrícia, o que vale a pena nesses casos é dar uma caprichada na reconstrução, porque às vezes você consegue isolar só a parte de cima das veias emergentes para o seio anostal superior e você mostrar nitidamente a veia que está... Pois é, na Anjo, caso eu aí, não consegui ver isso. Mas nesse caso você pode reconstruir, você pode fazer uma reconstrução, tira essa parte de baixo que está superpondo e ver se você consegue... Tentar ver só em cima, né? Para ver se dá para ver. Não será essa veiazinha aí que a gente está vendo na... Eu acho que essa veia é meio claudicante aí do lado lado esquerdo. Aqui, né? Dá uma caprichada nisso aí, faz uma reconstrução, corta toda a parte de baixo que superpõe, bota só isso aí que vai ficar bonito. Vou tentar fazer. Dá uma investida aí. Vou tentar fazer isso. Obrigado, Patrícia. Parabéns, Vaso. Você caprichou, hein? Só caprichou. Vamos lá. Agora, vamos lá. Mulher de 72 anos, perda de força nos braços e nas pernas há cerca de 3 horas. Esse caso aqui não tem nada de espetacular, mas eu trouxe ele porque achei que estava bonito, estava típico para mostrar as alterações do AVC. Aqui ela tinha uma cerebral média densa, à esquerda, e a importância de janelar. Então, aqui é que o Dr. Luiz Alberto sempre chama de perfusão de pobre, de difusão de pobre, né? Que a gente janela bem, e aí você vê nitidamente que o caudado aqui do outro lado já era, né? Não totalmente hipodenso. E aqui perde o lentiforme também, ínsula esquerda. Então, assim, bem característico. Muitas vezes isso passa, nesse caso passou como uma gliose por microangiopatia, uma coisa assim, provavelmente porque não foi janelado. Então, a importância da gente procurar, né? Janelar e procurar direitinho. Isso que você está falando é muito importante, Patrícia, porque você com capricho, sabendo o que você está procurando, você chega lá. E tem informações muito importantes, por exemplo, se aquilo ali, não sei se é um trombo ou é uma calcificação, os angiografistas estão dando muita importância. Quando você vê um trombo ali na cerebral média,
significa que vai ser uma angioplastia complicada, entendeu? Com possibilidade de reestenose. E você vê que ainda com capricho, só avaliando janela, você mostrou aquela área de maior densidade. Isso que é bom também, a gente conseguir ver se dá para diferenciar se é cálcio ou se é um trombo. Tanto que esse negócio do CT é importante, que estão fazendo um software aí para detectar tudo isso só no CT. Só que ele vai te ajudar nisso, entendeu? Ele que vai janelar para você. Então você vai ver a alteração com muita propriedade. E eu acho interessante falar também que nesses casos, às vezes a gente tem corte muito fino do crânio, muito submilimétrico, e quando janela tem dificuldade de ver essas hipodensidades. Então, espessar o corte um pouco para 3, 5, ajuda muito. Parece besteira, mas ajuda demais. Coisa que você não está vendo no fino. O Maurício Sá fala muito nisso, e o Maurício tem alguns casos que ele fez e mostrou, faz uma diferença total. Você tem que usar aumentar a sua janela, avaliar a janela e a espessura do corte. Espessar o corte faz muita diferença. Aqui eu coloquei o dinâmico da Anjo, né, as 4 fases da Anjo que a gente faz para ver colateral. Na primeira fase ela mexeu pra caramba, então ficou bem ruim. Ficou bem ruim. Mas na segunda, na terceira e na quarta, você viu que a cabeça dela foi rodando, né? A cabeça foi rodando. Mas ela mexeu. Mas eu acho bacana isso, porque você coloca um do lado, faz um MIP, coloca um do lado do outro. Isso. E a gente consegue ver que nessa primeira fase, ela tem mais vaso no lado que está normal do que no lado que está acometido. Na segunda, embora ainda tenha mais vaso no lado normal do que no acometido, você já vê alguma coisa. E aí, na terceira e na quarta fases, você já vê mais vaso no lado que está acometido mesmo. A gente classificou isso como um colateral intermediário, porque aparecia só numa fase mais tardia, né? E... Só uma coisa, como é que estava a clínica do paciente? Olha, ela estava consciente? Ela estava consciente, mas estava parética. Mas estava conversando e tal, mas parética. E foi piorando, assim, no decorrer do tempo. Foi piorando rapidamente. E lá embaixo mostra bem o local da obstrução. E aqui é a oclusão da cerebral média esquerda. Essa coisa do colateral é legal você botar um do lado do outro, assim, botar os 4, fazer o MIP dos 4 e comparar, porque aí a gente consegue classificar bem, né? Colocar no laudo direitinho qual é o tipo de colateral. Ela foi para ressonância e não sei nesse caso exatamente por que ela foi para ressonância. Eu peguei esse exame depois, mas enfim, ela foi para ressonância. Foi feita alguma coisa nela? Foi feito depois. Ela fez essa TC, fez essa Anjo, foi para ressonância e depois que ela foi trombolizada. Aí tem um comentário que é o seguinte: se o seu angiografista está lá, você não vai perder tempo com a ressonância. Não, pois por isso que eu estou colocando essa observação. Às vezes o angiografista leva tempo para chegar, aí tem todo o cabimento você fazer o que você fez aí, fazer uma difusão para ter uma noção assim muito boa do alterado. Mas você vê que nesse caso, aquele teu CTzinho no capricho, ele já falava que era importante. Já resolvi. Eu achei legal porque está mostrando exatamente a correspondência das áreas que a gente vê na TCT. Olha, eu vou lhe dizer mais. Quando a coisa estiver azeitada mesmo, e você tiver um angiografista presente, um intervencionista, você faz aquele CT e ele não vai fazer nem injeção venosa, nada, ele vai direto para a sala. Isso aí está caminhando para isso, entendeu? Você não vai perder mais tempo, não vai injetar contato que não precisa, você já manda direto para a sala para fazer a trombose, trombectomia. E aí aqui, esse SWI eu achei que ficou um espetáculo, assim, mostrando o trombo.
na Isso. cerebral média e insular aqui. Achei que ficou muito bonito. E também mostrando o aumento, né, da Isso aí circulação aqui nesse são território. artérias, mas elas estão menos oxigenadas. O sangue está menos oxigenado, com certeza. Por isso que ele tá realçando tanto. Né? Tá parecendo, fica bem assimétrico, né? É. E aqui o trombo, super bonito. Achei o Ótimo, trombo lindão aí. Aqui foi a trombectomia, né? Que é aquela redinha que eles colocam. Aqui pós-trombectomia, abriu o vaso. E isso aqui é a TC depois. Isso é importante. Esse caso está lindo, hein, Patrícia? Você botou tudo aí, hein? Ficou faltando o controle dessa TC, que depois eu vou botar. Aí veio. Isso aí foi imediato? Depois da trombectomia? Foi depois da trombectomia, imediato. E aí a gente ficou com aquela coisa, isso é contraste ou isso é sangue. E aí ficou eu até conversei com o intervencionista e ele falou que ela estava num momento meio borderline, assim, para fazer a trombectomia e que ele acha que pode ter extravasado o contraste para o espaço subaracnoide também, né? Porque eu já vi várias vezes os núcleos da base mais densos por contraste, né? Que fica concentrado ali, o contraste do procedimento. Mas eu nunca tinha visto assim, como se fosse um sangramento subaracnoide, como se fosse um aumento de densidade subaracnoide. E aí o que a gente combinou de fazer foi de repetir isso aqui, porque o que ele me explicou é que se isso for contraste, some rapidamente, né? No dia seguinte some. No dia seguinte some. Aí a gente vai repetir, vai ver se repete amanhã, para ver se isso aí sumiu, ou se isso aí aumentou, se é sangue, enfim. Esse caso é um espetáculo para aprendizado nosso, né? Para você ver tudo que foi feito, como foi feito. Muito bom. Eu achei ele bem. Olha, bem isso aí está com bonitinho. cara de extravasamento de contraste. O intervencionista falou para mim que é extravasamento, não é sangue, não. Tomara. Mas ele falou isso, que tinha que repetir, que em 24 a 48 horas ia sumir tudo. Peraí. Clécia, você quer apresentar os seus? Você tem quantos aí? Ainda tem um monte. Apresenta essa ficha dural aí, vamos embora. Um homem de 63 anos, história de cefaleia, piora progressiva. Esse caso foi engraçado que a Clécia me passou, né? A Clécia me falou dele, e aí eu mexendo nas minhas coisas aqui em casa, eu achei o CD dele. Ele é um caso de muitos anos atrás que eu fiz a RM dele. E a gente vê esses vasos T2, uns vasos proeminentes aqui na corticalidade. Vaso espessado aqui, né? Com aumento de calibre. Na corticalidade também. No axial fica muito bonito esses vasos. A gente vê esse monte de vaso a mais tudo no espaço aqui, né? subaracnoide, né? Tudo dentro do sulco. Dentro do sulco e mais para frente a gente até vê uns passando pela calota também. Aqui o SWI não ficou muito bacana. E aqui no TOF, a gente vê Você já chama atenção essa assimetria, artéria occipital, né? aí. Parece que está muito calibrosa, essa do lado direito, principalmente. Essa aqui, né? Muito calibrosa. A artéria occipital mais calibrosa que o outro lado, né? Indo lá para cima. E aí aqui eu botei esse exatamente porque já viram essa simetria, né? Aqui no volumétrico pós-contraste, aquele monte de vaso que a gente já via no T2. E até uns vasos passando aqui através do crânio também. Isso aí são as chamadas veias emissárias. Elas passam por dentro do crânio, por forames, e vão comunicar o sistema venoso intra com o extracraniano.
E aqui eu fiz uns MIPs mostrando esses vasos, né? Que essa simetria, eu achei que ficou bem bacana. Tinha essa artéria occipital proeminente, tinha meningeia média mais exuberante que do outro lado também, e esse monte de vaso meníngeo aí exuberante aqui no sagital. Como é que estão os seios aí? O seio longitudinal? Ele não tinha trombose. Ele não tinha trombose. Não tinha trombose seio. Não. Eu procurei. Eu lembro que eu procurei muito isso, mas não tinha trombose. A gente considerou que ele pudesse ter tido, né, uma trombose, de repente ter recanalizado, mas ficou com uma fístula dural, né? Você não tem angiografia, não? Não. Tudo digital. Não, só tenho a RM e a GRM. E aí... É um aspecto típico de fístula dural. Essa semana eu mostrei fístula dural. E é isso. Quando você vê um monte de vaso em volta do cérebro, é fístula dural. Eu acho que esse T2, né? Já dá muita pista, né? Só com esse T2 você já faz o diagnóstico de fístula dural. Cadê o TOF? Cadê o deixa eu ver novamente o TOF. Aí. A gente vê que desse lado os ramos meníngeos estão bem dilatados. Estão bem exuberantes, né? Comparando com o contralateral. E aí era uma fístula dural mesmo. Ok, Patrícia. Parabéns aí que você apresentou só caso bacana hoje e casos que trouxeram muito ensinamento. Eu vou pedir para todo mundo que esse pessoal quem tiver sequência Black Blood aí, trazer para a gente ir mostrando, discutindo e aprendendo. Então, dando sequência aí ao tema, já botei na ordem, achando que ia rolar isso aí. Tem um caso do Roberto, bem interessante, e que faz meio que par com um caso que eu trouxe numa das minhas primeiras sessões, que era um caso antigo, de uma paciente que tinha uma síndrome demencial e um monte de vaso proeminente. Esse caso aqui é um pouquinho diferente, mas a gente está falando da mesma temática. Então, uma paciente de 51 anos, que apresentou cefaleia intensa e era conhecidamente portadora da síndrome anticorpo antifosfolipídio. No flare axial, já mostrava umas áreas de alteração de sinal, o hipersinal espontâneo em sulcos corticais, nas convexidades frontais e parietais, e uma área de alteração de sinal de aspecto expansivo, sintomio-fativo, no giro pós-central esquerdo. Quando a gente faz o gradiente, tem essas áreas de hipossinal, que provavelmente representam, então, sangue, e num corte mais abaixo, no termo sem contraste, já mostrava alteração de sinal extensa no seio transverso e na transição transverso sigmoide direito. Traduzido aqui no T2 também. Esse paciente mostrava uma trombose extensa do seio sagital superior, do seio transverso, a gente não vê o seio transverso, seio sigmoide a gente não vê, à direita. E na localização, na topografia, né, que a gente deveria ter os seios, a gente tem uma circulação venosa colateral importante, né? Várias veias tentando suprir essa trombose. Então, isso, na verdade, não deve ser algo novo, né? Deve ser algo que foi se estabelecendo ao longo do tempo, por essa colateralização muito importante. O sistema venoso profundo não tem oclusão. E esse, então, foi o exame inicial dessa paciente que tinha queixa só de cefaleia. Então, retomando, uma coisa também que eu achei interessante é que, nas imagens que o Dr. Luiz Alberto tinha, a alteração do sinal do seio sagital superior é diferente, né? A característica de sinal da trombose do seio transverso. Aqui, a gente vê que parece ter só talvez um fluxo central, mas que não se confirma no TOF.
fiquei pensando numa trombose crônica, que aí o trombo já pode ser hipointenso. E aí você não... Porque aqui no TOF não aparece nada, só realmente as veias corticais. Essa paciente teve, então, esse exame inicial, aqui visto a anjo com as imagens da ressonância, e o diagnóstico, então, foi trombose cerebrais com esse infarto cortical, essas áreas de hemorragia subaracnoide, que é um achado comum, né, o sangramento associado às lesões venosas, né, por essa hipertensão e ruptura de vaso. O segmento desse caso, o exame de controle, já com a paciente assintomática pós-tratamento, mostrava uma resolução, então, daquela lesão do giro pós-central. A gente não via mais aquela hemorragia subaracnoide, até porque o flare só mostra no início, né? E a alteração também do sinal de septo transverso já era menos evidente. E na angiorressonância, provavelmente aqui já mostrava uma recanalização desse seio, assim como do seio sagital superior, uma redução dessas veias corticais, né, pelo restabelecimento do fluxo. E chamava atenção também que aqui, só lembrar o seguinte, que essas veias superficiais, elas são variáveis, mas mais ou menos pareadas, né? Elas têm variações anatômicas, mas mais ou menos você vê uma anatomia bem pareada dessas veias superficiais. E aqui a gente não via essa veia à esquerda, e agora no exame que ela está assintomática, a gente vê, embora essa veia seja, na verdade, um pouquinho irregular, né? Ela não é lisinha como a direita. Então, aqui, ela já assintomática. Essa paciente... Importante aí, né? Isso aqui é quase tudo edema, né? Porque isso não ficou quase sequela, né? No exame de controle. E é uma característica também do infarto venoso, né? Quando você consegue restabelecer, tratar, ele reverte, né? Por isso que a gente diz que o prognóstico é bom, por isso que a gente tem que fazer o diagnóstico, porque o prognóstico é melhor, embora tenha curso com sangramento, ela evolui, quando tratada, evolui de uma forma favorável. E aí ela retornou com a mesma sintomatologia, ou seja, com cefaleia, meses depois. Então, lembrando que a paciente tem a síndrome do antifosfolipídio. Ela retorna, e aí o achado é um pouco diferente. Ela tem uma área de alteração de sinal frontoparietal, substância branca, com uma semiologia de edema vasogênico. Tem mais áreas de baixo sinal, alongadas de permeio, que sugerem, na verdade, tratar-se de vasos, né? No coronal ficou bem bonito, porque essas áreas realmente elas são alongadas, de permeio a esse edema vasogênico, impregnam pelo meio de contraste e não tem restrição, não tem alteração de sinal na difusão. E, de novo, aparece a oclusão da mesma veia cortical do primeiro exame. Então, o que leva a gente a pensar que ela deve ter ocluído, ter de novo uma trombose de veia cortical e que tem uma hipertensão venosa, tentativa de recrutar outras veias. E por isso que a gente está vendo essas imagens aqui, que no normal a gente não vê, não tem essa tradução de imagem venosa na ressonância magnética. Ela é assintomática e ela com a trombose, alteração de sinal, por esse edema, por hipertensão venosa. Como ela teve várias internações, esse exame aqui é uma continuação. Aqui, a alteração é bastante extensa. A gente vê essas estruturas venosas de permeio, a área de edema, que são veias, na verdade, subependimárias, tanto veias subependimárias, como veias transparenquimatosas, drenando até o córtex, que também é um aspecto que eu mostrei na semana passada com aquele caso da falciforme, né? Que também, por outro mecanismo, mas também por hipertensão venosa, a gente vai ter o recrutamento dessas veias, na tentativa de drenar e de suprir a drenagem do próprio seio que
está ocluído. E, como a gente sabe, as estruturas vasculares, elas têm ausência de sinal exatamente por causa da velocidade do fluxo. Quando a gente tem lentificação, a gente vai ter o tal realce vascular. Aqui um detalhe do contraste, mostrando essas veiazinhas e esse trajeto radiado. Essa veia assinalada aí deve ser uma veia que, como não consegue drenar lá para cima, ela drena para o sistema profundo. Entendeu? Ela traz o sangue para o sistema profundo que está perto. O sistema profundo está perto. Então, vai recrutando, levando o sistema profundo. O que acontece é que, nesse caso, ela não conseguiu fazer uma circulação colateral, que as coisas entrassem em equilíbrio. Então, na verdade, o que aconteceu, e nela aconteceu o seguinte: cada vez que essa paciente tinha que fazer alguma coisa, por exemplo, essa vez aí, parece que ela teve que arrancar um dente, uma coisa assim. Então, ela suspendeu o anticoagulante. Então, toda vez que tinha algum problema, que tinha que suspender o anticoagulante, ela piorava. Entendeu? E essa aí foi uma das vezes. Então, eu tenho a impressão que essa veia vai drenando o sangue para o sistema venoso profundo. Que, na verdade, reverte o fluxo, né? Exatamente, fluxo reverso. E aí, aquele esqueminha da peça injetada e do SWI, mostrando essa anatomia das veias subependimárias. Essas são as deep medullary veins, essas veias medulares profundas, que drenam para o ventículo, que elas ficam engurgitadas, né? Que elas estão colateralizando. Só que o sistema colateral não foi suficiente para resolver o problema, então ela ficou com um edema crônico. Na verdade, ela tinha um edema venoso crônico, que não conseguia compensar, e cada vez que ela tinha alguma intercorrência, que ela precisava suspender o anticoagulante, ela fazia uma piora. Nós acompanhamos esse caso há vários anos. Aqui se botou com uma evolução dela de 5 anos. E aí é que uma outra reinternação dela, com aumento do edema vasogênico. A gente continua vendo as imagens das veiazinhas de permeio. E um edema mais extenso. Agora ela adquire, além da cefaleia com emparesia direita, porque pega o córtex motor. E aqui no detalhe, esse RT1 ficou muito bonito, mostrando essas veias e comparando com aquele caso que eu mostrei na primeira sessão. Aquela outra paciente, ela tinha uma circulação venosa colateral muito exuberante bilateral. E, embora ela tivesse aquela deterioração clínica de déficit cognitivo pela hipertensão venosa, parece que ela, globalmente, ela era mais equilibrada. A circulação, essa aí, é uma coisa localizada e ela não tem essa circulação colateral toda. Então, cada vez que ela trombosa essa veia, ela olha como é que ficou agora. Agora está uma coisa, muita congestão, tá vendo? Muita congestão. Parece que ela vai progredindo e não consegue equilibrar. As veias estão varicosas, tá vendo? Olha só, as veias estão varicosas, túrgidas. Faz até um aspecto de blush, né? Nem tem mais aquela morfologia de veia, que elas vão se hipertrofiando, né? E vão ficando cada vez mais tortuosas, elas vão hipertrofiando. E aqui, no T2, mesmo aspecto, esse aspecto radial, e esse efeito tumefativo pela congestão. E, além disso, na evolução do caso, aquela área de alteração sinal era edema vasogênico, ela não tem difusão restrita, mas ela adquiriu uma lesão, um infarto, no esplênio do corpo caloso. Então, aqui eu tenho um erro, evolução de 5 anos, com essa circulação ineficiente. Sobre a síndrome do anticorpo antifosfolipídio, só para a gente lembrar que é a causa mais comum de trombofilia adquirida e que em 15 a 20% dos pacientes ela é responsável por trombose venosa profunda e em 33% dos casos de acidente vascular cerebral em pacientes com menos de 50 anos, em casos de mulheres em idade reprodutiva que têm essa síndrome, 10 a 15% de abortos, e, na verdade, por perda fetal recorrente. E no caso de
de mulheres em geral com a síndrome tem 80% de recorrência de eventos gestacionais. Então, faz parte do screening, né? A pesquisa. Originalmente, era associada somente ao lúpus, né? Era o primeiro diagnóstico que a gente pensava, mas ela também acontece em outras colagenoses e também miopatia inflamatória, tá? E também nos pacientes com lúpus em até 40% dos casos. Então, sempre que a gente pensa em pacientes jovens, na investigação de trombose venosa, também é pesquisado o anticorpo antifosfolipídio, como uma causa relativamente frequente de etiologia de trombose venosa. Mas o prognóstico é ruim, né? Porque o controle é bem difícil. O problema desses pacientes é esse: qualquer intercorrência que precisa suspender o anticoagulante. Esse casinho aqui eu coloquei, ele é um casinho pequeno, até foi recentemente também apresentado no Neurotalk, também é uma página que a gente acompanha aí do Instagram. E aí eu achei engraçado que a gente também tinha esse caso. Então, era um paciente com uma história de cefaleia e crise convulsiva que só atendia quando solicitado. No corte sagital de linha média, T1, chamava atenção essa irregularidade e o afilamento do corpo caloso, ali no tronco do corpo caloso. Além disso, o giro de ciclo também estava irregular. Parecia que tinha uma ampliação do espaço licórico. Paciente de 29 anos. Aqui no sagital, no T1, para pós-contraste, desculpa, T1, e aqui é o flare. Mostrando essas áreas de alteração de sinal, além do afilamento, no corpo caloso, aquela ampliação de espaço licórico e a irregularidade na superfície inferior do símbolo. Essa imagem, quando a gente vê, quer dizer, uma lesão que é irregular, que não tem efeito expansivo, é um achado que descrito, né, em pacientes com compressão crônica do corpo caloso, relacionada à hidrocefalia crônica. E é uma coisa que a gente tem que procurar. Se o paciente tem história, né, de já ter tido ou de ter sido derivado, ou enfim. Esse paciente aqui, no axial, no flare, mostrava essa drenagem ventricular e esse hipersenal peripendimário extenso. Ainda tinha aqui uma coleçãozinha subdural, o hematoma. No coronal mostrava aquela área de alteração de sinal. E nesse exame aqui não existia dilatação ventricular, mas existia drenagem. O exame de tomografia foi acessado posteriormente, mostrava, então, essa dilatação ventricular acentuada do sistema supratentorial. E aqui, Bebeto, eu não sei se tinha um diagnóstico prévio de meningite ou de sequela de hemoventrículo, qual era a causa dessa hidrocefalia dele. Alô? Oi. Opa, falhou aqui. Meu áudio falhou, Bebeto. Alô? Volta o T2 coronal, por favor. É o seguinte, eu tive esse caso há muitos anos, já mostro esse caso há mais de 20 anos. Essa criança, a gente não entendia bem por que o corpo caloso estava todo assim comprometido. Então, a explicação é a seguinte: quando tem uma hidrocefalia muito grande, a foice do cérebro fica igual uma lâmina de faca nessa porção central do corpo caloso. Então, faz uma isquemia aí na porção central. Não tem nada a ver com a artéria pericalosa, não. É por compressão. Então, você faz uma isquemia
na porção central do corpo caloso. E, por degeneração valeriana, isso vai caminhando para os lados. Por isso que você tem tanta alteração no corpo caloso para um lado e para o outro. Então, é chamado impingement syndrome. Hoje mesmo eu mandei para você, Clécia, um caso hoje que tinha umas lesões de degeneração. Calma, a gente vai colocar. Esse caso aqui, quer dizer, esse caso não, o impingement, né? Dependendo do estágio que você pega, eles descrevem que você pode ter alterações reversíveis. Nesse caso aqui, a gente já vê por esse afilamento, alteração de sinal, que isso provavelmente por compressão crônica. Não, isso é degeneração valeriana. Então, mas eu estou dizendo assim, isso aí é um estágio avançado dessa compressão. Porque aquela alteração de sinal ela também pode ser transitória no esplênio. Sobre esse impingement, até nesse Neurotalk, na semana passada, eles mostraram esse artigo, para quem quiser revisar o tema. Então, ele fala dessa compressão crônica, né, contra a superfície inferior da foice, como o Zé Alberto tinha falado, nesses casos de hidrocefalia crônica. E são vários os mecanismos propostos: edema, drenagem comprometida, suprimento arterial diminuído. Na verdade, assim, diagnóstico de certeza do mecanismo não se tem. Nesse artigo, mostra uma série que, em 75% dos casos, a alteração foi reversível. Em outros, como nesse aí, já é uma alteração crônica que você já tem essa degeneração valeriana. Tá? E aí, só para lembrar que é uma alteração atrófica, não é uma alteração expansiva. E as lesões mais comuns que a gente vê de corpo caloso são tumorais ou desmelinizantes. E, nesse caso, a gente não tem nem efeito expansivo, não tem realce e não tem alteração na difusão. Então, diante desses achados, esse impingement é o diagnóstico. E é relativamente patognomônico. Tá? Acho que deu horário aí. Você tem mais algum caso? Eu tenho um caso, mas ele na verdade, são mais de um do mesmo tema. Aí eu acho que vai acabar quebrando. Você que sabe. Então, tá bom. Vamos parar por aqui. Então, olha, vocês estão de parabéns. Os casos que vocês apresentaram foram maravilhosos, tudo trazendo... Obrigada a você pelos casos. E discussão. Patrícia ouviu a gente, né? E aí trouxe os casos aí de parede vascular. Eu vou catar. Todos que eu tiver, eu vou catar e vou trazer. Essas semanas nós vamos trazer vários casos de fístula dural, de todo jeito, para o pessoal aprender, porque essa patologia, os radiologistas não entendem isso direito. Então, eles não botam no congresso de radiologia. Você vai no congresso de radiologia, você não viu uma aula sobre fístula dural. Você vai no congresso de neurointervenção, metade do congresso é fístula dural. É uma disparidade total. O que o radiologista tem que saber é suspeitar. Ele fala assim, olha, isso aqui é uma fístula dural. Aí você vai fazer uma geografia e vai resolver. Então, nós vamos trazer mais casos de fístula dural. E eu peço isso, quem tiver, a gente tem que pegar experiência, aproveitar essas reuniões para pegar experiência dos assuntos. Então, essa parte de blood vessel e black blood, vessel wall, esse negócio, a gente tem que trazer casos e entender isso. Ok? Muito obrigado a todos vocês. Obrigada, pessoal. Obrigada, Bebeto. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Paty. Beijo. Beijinho, tchau. Beijo, tchau.